Boa noite, gente. Sou Maria Alves, host aqui de Sabatina Recorrente. Hoje eu vou entrevistar a Marina, minha prima. Nós vamos falar sobre maternidade, tá? Então, Marina, se apresente, conte pra gente um pouco da sua história. Olá, sou a Marina, sou mãe de 4 filhos, né? Comecei assim, a maternidade muito cedo, né? Fui mãe com 20 anos. Cedo que eu falo assim, né? Porque hoje, no tempo de hoje, as mulheres estão tendo filho a partir dos 35 até 40, né? Estão experimentando a maternidade. Então, eu tenho uma jovem, né, de 16 anos, Linda, tenho uma adolescente, ela tá linda pré-adolescente falar nisso. de 11, tenho uma criança de 6 e um bebê de 3 meses. Sim. Sou mãe, Então, sou Marina, empreendedora, ótimo. sou esposa, sou um monte de coisa. E eu acredito que deva ser bem puxado, né? Porque, assim, 4 filhos requer 4 atenções, quatro cabeças diferentes, né? Justamente. Então, A gente tem me que assim, conta se aí, desdobrar. sim, me conta um pouco aí, Marina, da sua primeira gravidez, tá? Mas, assim, só dando um ressalto no que você tinha falado, não acho que foi cedo. Eu acho que não tem hora para você ter filho hoje. Depois de muito tempo, a gente aprende isso. Não tem hora. Na hora que tiver Justamente. de acontecer, vai acontecer. Deus te É, abençoa com isso. Eu acredito nisso, entendeu? Justamente, a gente fala cedo porque assim, né? Hoje, as mulheres hoje estão ligadas mais na área profissional, né? Assim, no ser, né? Ah, eu vou fazer uma faculdade, eu vou conquistar um cargo melhor na empresa. E depois elas pensam na maternidade. Só que o relógio biológico da mulher, ele é muito, assim, ele prega muitas peças. Porque tem Uhum. mulheres que já com 35 anos, que é assim, uma fase boa também para ter filho, né, já não podem ter devido a algum distúrbio hormonal, alguma coisa no organismo, já não conseguem, né? Uhum. A minha primeira gravidez, eu tinha 19 anos, né, quando eu engravidei da Maria Luísa. Os E hormônios à assim, foi flor tudo da muito, pele. Sim. assim, foi tudo muito novo, porque eu nunca tinha vivido a maternidade, eu não sabia como que era. Foi realmente assim uma experiência, uma nova experiência, né? Eu Uhum. já tinha tido 2 irmãos, já tinha cuidado da minha irmã, da mais nova. Então, assim, eu sabia de alguma coisa, mas eu nunca tinha vivido aquilo, porque o corpo transforma, né? A mente muda, é tudo diferente, né? Então, assim, a gravidez da Maria Luísa foi tranquila, foi muito abençoada, graças a Deus. Eu não tive maiores problemas, não tive nenhum tipo de problema na gravidez, foi muito boa. E, assim, foi o que eu posso dizer, eu fui abençoada com a gravidez. Não tive enjoo, não tive nada, foi ótima. Que Né? sorte. E tive a Maria Luísa. Aí tive a Maria Luísa já com 20. Já estava com 20 anos quando ela nasceu. Uhum. E, e assim, hoje ela tá com 16? 16 ou 15? 16 anos. 16. E 16. como é que Já é sou isso? Porque assim, sogra. eu com 16 anos, a gente lembra da nossa mente com 16 anos. Por isso que eu te pergunto, como que você Pois está é. lidando com isso? Uhum, pois é. Não, já sou sogra. Ah, sim, parabéns. Já sou Legal, sogra. parabéns. Então, assim, a minha relação com a Maria Luísa é uma relação muito leve. Assim, eu tento fazer o máximo possível, né? Não é porque eu tô aqui com vocês, né, que eu posso chamar ela, vai confirmar ou não também, não sei, né? É a É o sua meu ponto de vista. percepção. Uhum, É, a nossa relação é muito leve, sabe? Assim, eu tento ser amiga dela. Eu tento lidar com ela como uma amiga mesmo, sabe? uhum, Tanto que tudo ela me conta, a gente tem essa liberdade dela chegar e falar, mãe, aconteceu isso, mãe, é isso, mãe, é aquilo. São perguntas, né, que tá na mente de uma jovem, porque ela já tá jovem, ela tá descobrindo outras coisas e já tá tendo percepções de outras coisas. Então, assim, eu uhum. tento ter com ela o máximo de leveza possível, né? Claro que eu tenho que ser mãe, eu tenho que ter a parte chata, que eu tenho que Tem que se ser rígida, que eu tenho que posicionar. cobrar, que
que impor limites. Mas, assim, a nossa relação é muito leve, é muito tranquila. Muito tranquila a nossa relação. Sim, e da sua segunda filhota, como é que foi? Da Maria Júlia também foi bem tranquila. Aliás, as 4 gravidezes foram, assim, bem parecidas, bem peculiares, mas as das meninas foram iguais, né? Assim, eu não tive nada nenhuma delas. Da Maria Júlia foi a mesma coisa da Maria Luísa. Uma gravidez tranquila, muito, assim, eu tive alguns problemas no meio do caminho, que faz parte, né? Mas com relação à gravidez, eu não tive problema algum. Assim, foi uma gravidez muito tranquila. Foi, assim, ela veio de um parto fórceps, né? De um parto normal que necessitou do fórceps, mas muito tranquila, ela não teve maiores problemas, né? Então, assim, muito. O que é isso? O que é isso? É quando a criança, quando há no parto há necessidade, por algum motivo, da mãe ou da criança, do uso de um instrumento que ele encaixa assim na cabeça da criança, ou ajeita, ou chega. Eles hoje não fazem, não puxam, né? Que antigamente eles puxavam a criança, mas hoje não. Eles fazem a correção hoje, hoje, né? Nesses tempos pra cá é até proibido. Mas há 11 anos atrás não era, não. Aí ele só fez o encaixe, porque ela estava com a cabecinha virada, ele fez o encaixe, mas todo o expulsivo fui eu que tive que fazer. Então, o fórceps é nada mais que um ferro que conserta a criança para nascer. Para poder sair. E outra dúvida, as suas 4 gravidezes foram normais? Não, as 2 primeiras normais e as 2 últimas cesáreas. E qual que foi, assim, as mais, assim, doloridas? O que você achou, assim, da percepção entre os 2 métodos? A da Maria Elisa, que é a terceira, foi a mais doída, porque eu tive quase 12 horas de trabalho de parto, né? Que já é um processo muito, já é um processo muito dolorido, para no final ter a cesárea. Então eu sofri todo o processo para ter a cesárea. E depois da cesárea você ainda tem a dor da cirurgia. Sim. Então, a dela foi a mais dolorida para mim, assim, o parto, né? Foi o mais dolorido, mas não traumatizante. Foi dolorido, mas passou a dor, né? Então foi tranquilo. Sim, eu quero falar dos 4 para a gente não perder no assunto, mas eu tenho uma pergunta muito importante, mas eu vou deixá-la para o final. Então, você falou da sua segunda gravidez, vamos falar da terceira. E você acabou de comentar, né? Fala um pouco mais a respeito. Então, a da Maria Elisa também foi uma gravidez muito tranquila, não tive maiores problemas também. Consegui trabalhar até 38 semanas, né? Ela nasceu com 40. Então, eu parei de trabalhar 2 semanas antes. Foi uma gravidez também muito tranquila, sem maiores intercorrências, sem nada assim que pudesse falar, nossa, não, foi bem tranquila mesmo. E do último, do Felipe? Do Felipe foi punk. Conta pra gente, foi punk, assim. Também, graças a Deus, uma gravidez muito tranquila, sem problemas, né? Mas no decorrer da gravidez eu tive que fazer o uso de remédio hipertensivo, né? Para pressão alta. Tive diabetes gestacional, mas nada que alterasse a formação dele ou em mim, né? Foi muito tranquilo, que foi controlado até o final, tanto a pressão, né, a hipertensão, quanto a diabetes gestacional, foi muito tranquila. Mas eu tive pedra nos rins, eu precisei ficar em observação. Dele eu parei de trabalhar bem antes, porque ele já estava bem pesado e eu já estava sentindo bastantes dores, né? Mas também a idade já ajudou, porque a última, a Elisa eu tive com 30 anos, o Felipe eu já tive com 36, então assim, o corpo mudou muito, né? Mas fora isso, foi muito tranquila também a gravidez dele, assim, sem maiores intercorrências. Foi um parto cesáreo planejado devido a diabetes gestacional e a pressão alta.
Mas foi tranquilo também, um parto super tranquilo, ele nasceu super saudável e com 2 dias que ele tinha nascido, a gente já estava em casa. Sim. E qual foi o intervalo entre a Maria Luísa? Pode ficar tranquilo, Só se para você ligar a luz. precisar olhar aí. Não, é só para ligar a luz, a gente tá escura aqui. Uhum. Deixa eu te perguntar, e qual é a distância entre a Maria Luísa e o Felipe? Qual, assim, é o intervalo entre eles? Da Luísa para o Felipe, 16 anos. Não, perdão, das meninas, com todo mundo que eu quero dizer. São 5 anos, né? Que a Maria Luísa tem 16, a Maria Júlia tem 11, a Maria Luísa tem 6 e o Felipe tem 3 meses. Então, delas foram 3 anos. E o Felipe é 6. Da Maria Elisa para o Felipe são 6 anos. Entendi. E vamos lá. Uma coisa muito importante que, assim, eu vejo muitas mulheres comentando é sobre a violência obstétrica, né? Não sei se fala dessa maneira. Uhum. E você passou por essa situação, você pode contar um pouco pra gente sobre isso? Olha, quando eu fui até a Maria Luísa, tem um hospital aqui da região que eles falavam muito mal, que era um açougue, que as mulheres iam para lá e eram maltratadas e tal. Assim, eu não tenho o que falar do hospital. O sistema público nosso de saúde é bem precário. A gente conhece, né, as mazelas do SUS, né? Uhum. Mas eu não tenho do que reclamar do hospital. Tanto que o meu pré-natal foi lá da Maria Luísa, eu tive ela lá. O Felipe foi a mesma coisa, eu fiz o meu pré-natal todo lá e tive ele lá. Então, assim, eu não tenho do que reclamar, sabe? Uhum. Violência obstétrica hoje, eles consideram o toque, né? Hoje já não se faz mais toque, né? Da Maria Luísa, toda consulta tinha toque. E o que seria o toque? Marina, sou leiga. Você estava uma pessoa que não entende nada. Pode falar tudo o que você tem que falar. O toque nada mais é do que eles, como é que eu posso te explicar? Quando a gente vai fazer um preventivo, eles, né, introduzem o dedo na vagina da gente para poder ver, né? Uhum. O toque é isso, que eles fazem esse toque para ver se o colo do útero está aberto, se tem alguma dilatação, né? É esse o processo do toque. Então, hoje já é proibido. Não fazem toque mais. Nem quando estava na sala de pré-parto para ter o Felipe, que já era a cesárea, para ver se tinha alguma dilatação, alguma evolução para o parto normal, eles não fizeram. Hoje não faz mais esse tipo de manobra, né? Hoje não existe mais. E quanto às suas cesarianas, assim, que são coisas assim que eu tenho curiosidade de saber, porque se um dia eu for ter um filho, eu quero ter de parto normal. Mas eu não sei o que pode acontecer. Eu já estou com 31 anos, então eu já não sei se eu vou ter a mesma capacidade de uma jovem de 20, de 25 anos. Então vamos lá. Isso é muito relativo. Como? Isso é muito relativo. Sim, mas da sua experiência, assim, o pós-parto, como que foi, a questão hormonal, estresse, essas coisas? Assim, o meu pós-parto, todos os meus pós-partos também, um pouquinho mais difícil foi o do Felipe, né? Porque quando eu tive o processo, né, para já ganhar, que eu estava com a cesárea agendada, a Maria Elisa ficou internada com pneumonia. Nossa. Então foi um pouco mais estressante, foi. O pós-parto dele foi mais estressante, porque eu desenvolvi o baby blues, e então foi, assim, bem tenso para mim. É uma mini depressão, vamos dizer assim, uma mini depressão pós-parto, né? Então, assim, eu tive o baby blues, e assim, mas graças a Deus foi bem tranquilo, sabe? Eu consegui muito me apegar aos meninos, né? Eu via que ele precisava de mim, que as outras duas que estavam aqui também precisavam de mim, mesmo naquele processo pós-operatório. Eu pus isso para mim que eu precisava. Então, assim, graças a Deus foi bem tranquilo. Foi bem leve o que eu tive, sabe? Porque o meu marido ficou com ela no hospital, né? Ele só vinha em casa para dormir, comer, tomar banho e voltar para o hospital, que ele passou boa parte do tempo com ela. Então, assim, quando ele saía,
eu senti um abandono muito grande. Parecia que ele estava me abandonando naquela situação, mas a mente entendia que ele precisava de estar lá com ela, mas eu também precisava dele aqui. Então, assim, foi uma guerra muito grande no meu psicológico com relação a isso. Mas fora isso, foi bem tranquilo o meu pós-parto. Todos os meus pós-partos foram bem tranquilos. O da Maria Luísa, da Maria Júlia e da Maria Elisa, eu tive muito apoio da minha sogra, né, que assim me ajudou muito, me ajuda até hoje, né, mesmo com a idade mais avançada que ela tá, ela me ajuda muito. Então assim, foi muito tranquilo mesmo o meu pós-parto dos 4, foi bem tranquilo. Marina, vou te falar uma coisa que entra um pouco na questão da constelação familiar. Olha só que interessante, e isso a constelação familiar explica também. Você teve uma filha que esteve doente no período quando você foi ganhar o outro. Isso tem uma relação, você sabia? Tem uma relação. Tem. Isso eu a só gente. Não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente fala 5 horas sobre isso. Mas para você saber, isso tem uma relação. Por isso que eu perguntei para você a distância entre os outros. Na psicologia, fala-se que isso é uma disputa de território. Ou seja, a sua filha ela precisou de mais atenção, então ela teve que adoecer para chamar essa atenção, enquanto o seu filho nascia. Olha que interessante. E a diferença dos falta para a gente falar. É de 10 dias a diferença dos dois. Pois é, olha só. E é muito interessante isso, porque quando eles forem crescendo, vocês vão ver. Quem vai brigar mais vai ser os seus 2 últimos filhos. Briguinha de irmão. Você vai observar. Eles vão ficar mais em disputa. Eu tenho que me preparar para esse embate. Não, mas assim, não é nada grave, assim, não. É só para você observar o comportamento, sabe? É igual aqui a Maria Júlia, mas a Maria Elisa, assim, o embate é todos os dias, toda hora. Sim. Estão porque todo mundo quer agora. Atenção. Estão se amando agora. Daqui 2 minutos já estão. É complicado. Acho que isso é coisa de irmãos, né, também. Você vê muitos irmãos que são assim. Mas isso é interessante, que a constelação familiar, ela explica um pouco isso também. Nossa, eu vou até falar com a Claudete na próxima live que eu vou fazer com ela, para a gente falar a respeito disso. Para você entender, para abrir esse campo, para você observar. É bem legal. E o que mais? E vamos supor, eu ia falar um negócio tão importante que eu tenho curiosidade. Na cesárea, é feito esse corte, eu acho que mais ou menos de 20 a 21 centímetros, né? Para poder abrir e tal. E como é que é a recuperação? Como você se sentiu em relação a isso e tal? Se você teve que fazer esforço, essas coisas assim. Não, assim, o esforço que a gente faz é para pegar o bebê, né? Para assim, para levantar, é um esforço maior. Mas assim, eu não vi muita. O meu corpo não sentiu muito com relação à cirurgia em si. Para mim foi uma cirurgia, uma cirurgia muito invasiva, né? Porque abre 7 camadas de pele, e na última agora do Felipe eu ainda tive o processo de laqueadura. Então, assim, é uma cirurgia um pouco maior, né? Que faz um pouco mais delicada, mais demorada. Mas, assim, graças a Deus, a minha recuperação foi bem tranquila. Tanto que no hospital eu tive ele de manhã, né? E à noite, assim, no mesmo dia eu já estava andando, eu fui tomar banho, né? Claro que com toda a cautela, com tudo que precisa do cuidado necessário. Mas fora isso, foi muito tranquilo para mim. Mas cada corpo é um corpo. Sim, você sabe por que eu estou falando isso? É porque às vezes eu vejo alguns casos assim, que aparecem muito no TikTok, de noras, né, reclamando que a sogra fala assim, mas eu tive meu filho tantas horas, da hora eu já estava fazendo isso. E assim, hoje, graças a Deus, a gente tem uma sensibilidade muito maior, porque é uma cirurgia, é um corte de 21 centímetros, entendeu? Então, assim,
Eu não sei qual, assim, em relação à sua família, o que que ficou em relação a isso, esse tipo de crítica, sabe? Mas eu acredito que deva doer muito, entendeu? Eu mesma não iria gostar se um dia eu tivesse grávida, minha sogra me falasse, me exigisse que eu fosse forte no momento que eu precisava de apoio, entendeu? Não tem. Então, Não, assim, assim, isso é muito verdade mesmo, né? Porque hoje a gente vê muito essa comparação. Ah, se eu fiz, por que que você não pode fazer? Ah, se eu tive meu filho e fiz isso tanto tempo, mas hoje não entende, o que as antigas, né, hoje não entende, é que hoje a nossa rede de apoio é maior, né? Hoje uhum, a gente não precisa ter a força que elas tiveram. exatamente. Porque às vezes era sozinha, era ela e o marido e 4, 5, 6 filhos. E ela recém-parida e precisava de cuidar de todo mundo. Né? Uhum, Que a minha sorte, que hoje, igual da Maria Elisa, eu tive muito apoio da minha sogra. Meu marido já trabalhava no emprego que dava para ele estar mais junto comigo, né? Assim, de me uhum, ajudar no sentido de fazer uma comida, de cuidar igual da Júlia, que era menor. Entendeu? Eu tive essa rede de apoio. Agora, do Felipe, eu já tinha Maria Luísa, já tinha Maria Júlia, que já pegavam ele, né? Que pegavam uma roupa, troca uma fralda, a Luísa faz a comida, limpa a casa. Então, assim, eu uhum, não precisei fazer esse curso. Eu fiz, às vezes, porque era necessário, né? Às vezes, eu uhum, vou fazer uma coisa, mas nada que pudesse abrir a cirurgia ou ter qualquer complicação. Então, assim, o que hoje a gente entende que a gente tem que ver que a gente não precisa ser forte como as nossas sogras eram. Porque elas uhum, cuidavam sozinha, igual a minha sogra cuidou sozinha de 4 filhos. Ela não tinha mãe, ela não tinha irmão por perto, né? Ela não tinha as cunhadas por perto. Então, assim, uhum, ela precisou ser forte para cuidar de todo mundo. Mas quando meu marido nasceu, a minha cunhada, que é a mais velha, já tinha 16 anos. uhum, é, Entendeu? Então, assim, ela também não me cobrou isso de ser forte. Tanto que ela veio, olha, se você precisar, você pode me falar que eu venho ficar com você. Tanto que ela veio, deu banho, fazia comida, que eu moro na rua de baixo, ela mora na rua de cima. Ela mandava comida para mim, ó, manda as meninas virem aqui buscar a comida para vocês. Então, assim, eu não precisei, eu tive uma rede de apoio que me possibilitou me recuperar bem, uhum. né? E que muitas hoje, às vezes, não têm essa rede de apoio que eu É. tive. E isso é tão importante porque às vezes as pessoas acham que é besteira, que é levar tudo sozinho e tal, e não é bem assim. Porque eu acredito que os hormônios eles mudam, o seu humor muda, e a gente vê vários casos, né? Essa baby blue que você disse, né? Aquela É, depressãozinha. A gente vê vários casos assim de mulheres que eu acho que eu acredito que se elas tivessem uma rede de apoio, talvez não passariam isso tão fortemente, e sabe? rede de apoio hoje, gente, é essencial, assim, sabe? É essencial. Igual eu tive uma colega que ela tá até na live aqui, a Pamela, que assim, ela é Uhum, apaixonada com Felipe. Então, assim, ela, se precisar de alguma coisa, tô aqui, né? Igual a gente às vezes tem eventos na igreja. Pode deixar que eu levo. Pega as meninas e leva e traz para mim. Então, assim, muita gente não tem isso. Isso para mim também é uma rede de apoio, sabe? claro, com Então, assim, certeza. ela me ajudou e me ajuda muito até hoje. Assim, pega, eu vou, então pode deixar que eu vou levar as meninas. Né, como também quando eu podia, que ela estava trabalhando, não, pode deixar que eu levo, que eu busco, fica aqui em casa, depois você pega. Então, assim, a gente sempre teve esse apoio mútuo, sabe? Que muita gente Uhum, não tem. E isso é necessário. é. Porque, gente, a cabeça de uma mulher recém-parida é só quem sabe que pariu é que sabe. A gente fica Uhum. assim, não tem nem como Desorientada. explicar como é a cabeça. É uma coisa muito louca. É muito louco, não tem nem como descrever como que é. Mas, assim, um pouco das sensações que você teve. Eu tenho curiosidade, porque, não sei, vai que um dia eu tenho um filho aí, já quero já estar mais ou menos preparada. Tem que estar preparada. Mas com tanto de primo que a gente teve, não é possível, né? Não,
é diferente, assim, você ter um filho, você engravidar, passar aquele processo todo, entendeu? Não, Né? E eu não é sei. fato. Isso é único de cada mulher, né? Eu posso contar a minha experiência e vir outra pessoa e falar do mesmo tema com outra percepção, porque é a percepção dela. Né? A minha percepção é essa, porque eu vivi isso, a percepção da pessoa. Então, assim, a gravidez, a maternidade ela é muito única e muito exclusiva, porque cada um passa. Ah, nossa, eu passei por isso, é parecido, mas não é igual. Então, cada um é exclusivo de cada um, sabe? A maternidade é muito peculiar e é muito particular de cada mulher a maternidade. Sim, sim. O que eu ia falar? Então, puxando um gancho nisso, eu vou falar de algumas coisas um pouco mais polêmicas, mas nada, eu não vou fazer ataque nem nada disso não, tá, Marina? Pode ficar tranquila, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto Vamos mesmo polemizar. eu gosto de curiosidades, mas é um pouco pesado falar sobre isso, mas eu acho que é importante. Não sei se você sabe assim de casos, essa Baby Blue, por exemplo. Eu vi alguns casos assim que antes de falar com você, eu fui pesquisar um pouco, mas na verdade eu queria saber mais sobre a sua experiência. Como a gente é primo, a gente tem uma relação mais familiar, então é mais fácil você se abrir, né, falar as coisas. Mas eu vi um caso aqui desse de Baby Blue, que é um caso de depressão, né? Uma depressãozinha, de uma mulher que ela rejeitou a criança. E no nosso reino animal, essas coisas assim, acontece muito também do cachorro rejeitar o filhote, só que tem uma explicação. Muito se fala o que é porque normalmente aquele filhote tem algum tipo de problema. Não vou falar aqui em questões científicas, eu quero saber da sua percepção sobre isso. Entendi. Não, a minha percepção no sentido você está falando do baby blues, da depressão, Sim, da rejeição da mãe e criança. Da criança. Eu vou te falar uma experiência que eu escutei, né, e que eu pude vivenciar, mesmo que pouco, mas eu vivenciei, que foi da minha cunhada, que do primeiro filho ela teve depressão pós-parto. E assim, foi depressão mesmo, né, da minha sogra contar que ela chegava do trabalho, que ela que tinha que dar banho, que ela que tinha que cuidar, que ela tinha que fazer as coisas porque ela não queria, né? E do segundo filho dela, ela também, eu acho que teve, se eu não me engano, que ela comentou, mas assim, parece que foi uma coisa mais leve. Né? Então, eu já vivi casos, né, bem próximos, que é esse da minha cunhada, e isso é real. Muitas pessoas falam, depressão é frescura, ela teve bebê, como é que eu posso dizer? Tá com manha, tá com fricote. Não é, gente, depressão é uma coisa muito séria. Né? Assim, depressão e depressão pós-parto é mais sério ainda, porque é os dois extremos. Ou você rejeita, ou você se apega demais. Que você vira aquela leoa que ninguém pode chegar perto. Então, assim, é muito complicado. Ou é 8 ou é 80. Mas a maioria dos casos que a gente vê são mães realmente rejeitando as crianças, né, que não quer cuidar, que às vezes assim, faz algum tipo de coisa para colocar a criança em perigo, mas não é porque ela quer, é porque a mente da gente fica tão bagunçada que a gente não tem controle sobre isso. Né? Depressão é uma coisa muito séria. Né? E não só de mulheres, né? De mães, de pós-parto. É uma doença muito séria para todas as pessoas. E tem que ser tratado com seriedade. Né? Não é só deixar a pessoa tá com frescura, não. Depressão é uma coisa muito séria e muito perigosa. Vou falar uma coisa para você, que também inclui muito nisso também na constelação familiar. Essa questão da rejeição, normalmente, inconscientemente, a nossa criança interior, ela está honrando os pais. Possivelmente, a sogra da sua cunhada, ela pode ter rejeitado, mas, eu não vou mostrar que eu não quero. Você sabia que tem muito isso também? Tem pessoas que não conseguem... Por exemplo, entendi. Você me deu um exemplo dessa moça, sim, que ela rejeitou. Tá. E, normalmente, quando há esse tipo de rejeição,
A nossa criança interior, o nosso inconsciente, falando cientificamente, o nosso inconsciente, ele quer fazer o mesmo papel dos nossos pais. Ou então da própria mãe, porque a gente traz esse DNA. Mas isso não significa que, vamos supor, a mãe dela rejeitou ela. Não é bem isso. Às vezes ela pode ter rejeitado inconscientemente, mas assim, a pressão familiar, o convívio com as pessoas, faz com que a pessoa crie uma determinada dissociação daquele sentimento, uma musculatura, para ela poder aguentar a aceitar aquela criança. Então, se aquela mulher que teve a primeira rejeição, provavelmente se tiver outra mulher e aquela mulher engravidar, a filha engravidar, e ela pode, a probabilidade dela rejeitar é muito alta, porque a mãe já rejeitou, entendeu? Mas assim, é como se fosse um ciclo, sabe? É uma Isso normalmente... hereditariedade, né? É um ciclo Exatamente. hereditário. E eu falo para você uma coisa, você tem muita sorte, porque você quis todos os seus 4 filhos, entendeu? Porque, assim, agora você imagina, os nossos avós, por exemplo, que teve muitos filhos, hoje, se a gente for observar cada comportamento das pessoas da nossa família, tem a ver com isso, com rejeição. Você pode ver muita raiva, muito estresse e tal, coisa sem sentido, que às vezes a pessoa explode, rejeição. Porque normalmente a família que tem muitos filhos, a mãe não consegue querer todos. Naquela época, hoje é muito mais fácil, igual você falou, a nossa rede de apoio ela é muito maior, entendeu? Então, isso é muito interessante, sabe? E é legal que as pessoas observem isso, principalmente homens, falo no meio masculino mesmo, porque hoje, querendo ou não, a vida das pessoas, assim, principalmente solteiros, eu falo por mim também, é muito libertina, a gente tem liberdade demais, faz o que quer e tal, aquela coisa toda, entendeu? Hoje... Não é o problema. Assim, só para concluir, não é o problema. Desde que você assuma e tenha a responsabilidade das coisas que você faz. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é muito legal você trazer essa experiência, porque é uma experiência extremamente positiva. Entendeu? Então, assim, isso faz a gente pensar, a gente olhar para as outras pessoas e falar assim, nossa, será que aconteceu isso, aquilo? Porque depois que você faz constelação familiar, você só fica desse jeito. Você julga, você vira uma juíza, você coloca aqui aquela balancinha do juiz assim, e olha para todo mundo assim, você só fica julgando. E é exatamente assim. Aí você observar, será que aconteceu isso e isso na vida daquela pessoa? Ah, aquela pessoa se comporta assim por causa disso, disso, disso. Sabe? Você começa a compreender o mundo da pessoa. A gente começa a ligar um comportamento em coisas passadas, né? A gente coloca aquilo, tipo assim, nossa, mas será que isso é porque aconteceu aquilo lá atrás? Né? A gente começa a ter percepções que a gente, sem esse conhecimento, a gente não teria. Exatamente. E não tem como nem você julgar. E vou te falar por que não. Porque é aquela coisa, se você não recebeu amor, como que você vai dar amor? Você quer dar uma coisa que você nem sabe o que é. Você não sente. Por isso que eu estou perguntando qual é a sua percepção da maternidade, para mim ter uma ideia, mas eu só vou sentir quando eu tiver um filho. Você entendeu? Justamente. Então, essas coisas são... Pode falar, desculpa. A percepção que eu tenho da maternidade, no sentido assim, vendo e vivendo e tendo casos próximos, né, de pessoas que não têm filho. Muita gente às vezes vira para mim e fala assim, nossa, mas você é tão nova. Nossa, você é doida, 4 filhos no mundo de hoje. Gente, o mundo é ruim desde que é mundo. Ponto. É difícil desde que é mundo. Ponto. Mas você olhar e você ter a sensação, a probabilidade e a preciosidade de gerar uma vida, gente, isso é uma benção. Isso é uma benção, entendeu? Então, assim, hoje, né, olhando para hoje eu não teria mais filhos, tanto que já fiz o processo de laqueadura, não tenho quer mais, né, Marina? Não, mas assim, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse um pouco mais de condições, sabe? Eu acho que eu viveria como aquela bailarina Farm. Você já viu? Eu acho que eu viveria como ela totalmente. Porque assim, gente, é muito bom
Sabe? É muito bom Uhum, você ter filho. É desafiador? É desafiador. Ainda mais aqui que são idades diferentes, são uhum. cabeças diferentes, são processos totalmente diferentes. Mas, assim, é uma bênção, é muito bom você ser mãe. É muito bom. Sim, eu fico feliz, assim, por você ter essa experiência, porque realmente eu acredito que há muitos julgamentos, sim, Oh, porque, assim, puxando um pouco disso, a vida hoje está muito cara, tudo está muito caro, tudo está muito exorbitado, entendeu? E a gente, infelizmente, eu falo aí no Brasil também, mas aqui na Espanha também não é tão diferente. Esse governo, ele não colabora para vidas, entendeu? Eles é nossa, anti-vida, entendeu? Então, é. não falo nem por questões religiosas, porque nem eu sou espiritualista, mas religiosa assim não. Eu escuto de tudo, leio Bíblia, leio um monte de coisas, porque a gente não pode também se ater numa coisa só. Eu não consigo, porque muitas coisas justificam as outras. Mas Uhum, e nesse governo que é anti-vida que eu vejo, assim, sabe, que não realmente não ajuda as pessoas, não ajuda as pessoas a prosperar, tal. Não acho que país nenhum faz isso. Na verdade, se a gente for uhum, colocar tem uns que dá assim, não, eu vou te dar uma determinada, igual os Estados Unidos, vou te dar uma determinada liberdade para você ter alguma coisinha. Mas se a aham, gente for olhar no geral, todo mundo tem que estar abaixo deles, entendeu? E aqui também não é uhum, tão diferente. Aí as pessoas fazem esse comentário com você, mas às vezes não é nem no ponto assim de estar te criticando, mas é porque é o medo, é aquela coisa, será que você vai conseguir? É tão difícil e tal, o estresse, aquela coisa toda, sabe? é, Então, assim, eu até te parabenizo por isso, porque de verdade eu acredito que não deva ser fácil, mas eu acredito também, pela sua experiência, que é muito gratificante, é. entendeu? Isso é muito gratificante. Assim, aqui em casa, ó, Mariana, a gente tem uma relação muito assim, é, muito aberta, sabe? As meninas participam de tudo, assim, o que elas têm que participar, né? Coisa que é Uhum, de adulto é eu e meu marido. Elas sim, participam do que elas têm que participar, mas elas participam de tudo aqui em casa. Então elas sabem das coisas. Né? A gente sim. procura ter uma amizade com elas. Então, assim, quando a gente chega. Eu hoje não, porque eu já estou mais devido ao processo, né? Do resguardo e tudo, Uhum, eu estou mais em casa. Mas assim, você tem que ver quando o pai chega, sabe? Vai correndo. Meu pai chegou, né? Outro dia a Elisa falou assim: Nossa, agora eu tô muito mais feliz que meu pai chegou. Então, assim, é muito bom, sabe? E nós, né? Viemos de uma família muito grande. A nossa família é sim, enorme. E é uhum, família que se reunia todo domingo. Hoje sim, não mais que cada um tomou seu rumo. Mas assim, sim. a nossa família se reunia todo domingo, né? A nossa tia vinha, a festa era no domingo, ela chegava na quinta, É. E as que aquela vieram comigo, voltam comigo. coisa, e era aquela bagunça, aquela confusão, assim, de primo, de sobrinho, de tio. Era muito bom. Então, assim, e eu fui filha única até os 12, né? Eu fui filha Uhum, única até os 12. Então, assim, hoje ter os meninos para mim, nossa, é muito bom, assim, sabe? Hoje eu vivo outras coisas, porque eu tento ser assim, uma mãe que dá liberdade, mas na medida uhum, certa. Olha, a sim, Luísa sai, né? A Luísa hoje namora. Mãe, eu posso sair? Pode. Tantas horas eu quero você aqui. E uhum, tantas horas ela está aqui, entendeu? Ela vai aonde ela quer. Igual eu sempre prego aqui para todos os quatro. Felipe ainda não que tá, né? mas ele já Ainda não está sabe. aprendendo. Já. Vocês têm a minha confiança. Vocês Uhum, podem ir aonde vocês quiserem. A partir do momento que quebrar, acabou. uhum, Então, a Luísa sai, né? A Júlia, às vezes, ô mãe, eu posso trazer uma coleguinha aqui para brincar e tal? Brincam. Sempre prego, olha, me conta o que aconteceu. Qual é o fato? Ah, o fato é esse. Isso é verdade? É. Não, eu vou lá. Se for mentira, você vai passar vergonha, porque eu vou te desmascarar na frente da pessoa. Não, mãe, uhum, isso é verdade. Aí eu chego para apurar o fato e realmente o fato é verdade. Então, assim,
eu dou essa liberdade para elas terem essa confiança. Porque lá fora a gente não tem essa confiança. Os filhos da gente é um ou dois no mundo que você pode confiar de ter essa liberdade. Então, eu dou essa liberdade aqui em casa para eles, às vezes até muito questionada, muito brigada pelo meu marido, que você tem que pegar mais pesado, você tem que ser mais fino com os meninos. Mas, assim, eu prefiro ter essa liberdade, ser amiga delas, porque são mulheres, eu prefiro ser amiga delas, do que lá fora elas aprenderem de uma outra forma. Aprender na dor, né? Que eu acho que é o pior. Porque justamente é aquela coisa. A gente não quer as experiências ruins que a gente passou na nossa vida para os filhos, né? Mas, além de ser inevitável, a gente faz o nosso melhor. Eu acredito que você faça o seu melhor. Entendeu? Porque falar isso é muito fácil, mas... Eu ensino um caminho. Se vai percorrer ou não, ainda não é comigo. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje, assim, eu não tenho convivência mais com adolescentes, com crianças, até porque eu moro sozinha e tal, então eu já não tenho mais esse convívio familiar, entendeu? Desde quando eu vim para cá, vai fazer 1 ano e pouco, eu não tenho mais esse convívio familiar. Em São Paulo eu tinha, porque tinha mais amigas, filho de amiga, aquela coisa toda, mas aqui eu já não tenho. Então, assim, a percepção que eu tenho disso, eu não sei, Marina, eu tenho medo, eu acho que não, mas eu tenho medo de ser aquela mãe protetora super protetora. E eu não isso quero ser isso. Isso é ruim, porque quando a gente solta e dá liberdade, eles fazem coisas que a gente não acredita. Exatamente. Porque aí eu lembro de mim, aí eu olho para mim, não, peraí, o que eu fiz? Aí eu falo, não, peraí, sabe? Eu fico me equilibrando, entendeu? Não adianta, só que é melhor ensinar do que o mundo ensinar, porque a gente ensina com carinho, com amor, mesmo que você fale um não, mesmo que às vezes você hoje é muito errado, eles falam, mas você dá um tapa, né? Você põe de castigo, a gente ensina com amor. Lá fora não tem esse amor. Não mesmo, não tem mesmo. E ainda mais, e é muito importante nutrir esse sentimento de amor, essa união familiar, exatamente para na hora que eles irem para a vida, não tropeçarem de forma tão drástica a ponto de ter que voltar e aquela coisa toda. Porque na hora que vai, e na hora de voltar, vem com a família, né? Isso nos fala também muito na constelação. Na hora de ir, vai, tranquilo, vai viver sua vida, vai fazer o que quer, mas volta com a sua família, entendeu? Então, isso é muito importante. E principalmente nós, porque quando um casamento acaba, 99% dos filhos ficam com a mãe. Você pode contar 1% que fica com o pai. Então, assim, a responsabilidade maior é nossa. Né? Porque se lá fora der algum erro, se der algum problema, mas a sua mãe. Então, assim, a responsabilidade é muito da mulher. Né? O homem que participa, o homem que é parceiro, ele tem essa responsabilidade também. Mas 99% da responsabilidade é da mulher. É verdade, mas é bem isso mesmo. Olha, Marina, infelizmente, isso aí nós vamos fazer outra, com certeza. Vamos fazer outras lives também. Já tá, falta 8 minutos. A gente encerra mais um assunto aqui. Tá vendo? É rápido, menina. É assim, ó. A gente começa e já tá gravando. Não, o que acontece? Eu preciso de 1.000 inscritos no YouTube. Para poder fazer essa live que rola horas e horas e horas. Entendeu? Então, assim, eu ainda tô captando aqui, porque eu também trabalho, né? Então, eu chego em casa, eu vou lá, posto um vídeo, posto isso, posto aquilo, vou pesquisar alguma coisa para eu poder fazer. Então, eu tô indo aos pouquinhos. Mas vamos ver se mês que vem eu já consigo colocar já 1.000 inscritos lá, atrair 1.000 inscritos para lá para fazer uma live maior. Eu já encomendei um cenário também. Tá para chegar a ser. Gente, ela tá muito chique, ela tá muito internacional. Mas é legal, é muito legal. E assim, bom, vai dar tudo certo, tô indo aos pouquinhos. E eu quero. Vamos falar mais um assunto aqui. Eu tinha um negócio. Peraí, eu anotei a pergunta aqui. Calma aí. Que eu pesquisei. Eu anotei.
Ela é aplicada, ela Ah, vou pesquisou. fazer melhor. Em vez de eu perguntar, alguém aqui na live quer fazer perguntas, quer falar alguma coisa, vocês podem mandar mensagem aqui que eu vou ler, tá bom? Aí vocês podem perguntar sobre maternidade, a percepção de vocês, comentários, tá? Vou esperar um minutinho. Isso é bom, né? Porque a gente interage as pessoas. Às vezes tem pessoas que têm dúvidas que a gente tem, que a gente nem sabia que tinha. Exatamente. São percepções diferentes. E é tão legal. E quando eu comecei esse podcast, Marina, eu coloquei assim para mim um lema de vida que eu tenho levado comigo há muitos anos. Não julga, não julga, Uhum. entendeu? Eu não quero fazer críticas a pessoa, igual, para você ter uma ideia, sábado agora eu vou ter uma live com um amigo meu de anos, lá em São Paulo, de São Paulo. Ele foi candidato a vereador de Ó, que esquerda, dono legal. de ONG LGBT. Vai Nossa, ser deve polêmica ser tudo. deve ser bem bom, porque assim, a gente tem que ver, a gente tem que conhecer os outros lados, porque é muito fácil eu me encaixotar no meu mundo, igual, né, aqui em casa nós somos cristãs, nós somos batistas, então Uhum, assim, é muito fácil eu me encaixotar ali dentro do que a minha igreja orienta, me ordena, no caso, e não uhum, ver pro lado. Eu tenho que ver o lado também. Né? Se eu sim, vou aceitar o que a pessoa está fazendo, isso aí é um problema meu. Mas a partir do momento que eu a respeito, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que conhecer tudo. Até porque para eu poder ter resposta, vamos supor, para alguma pergunta que as meninas me fizerem aqui. sim. É um furar de bolhas, né? É um conhecimento de várias partes. E assim, eu Justamente. falei com ele, porque a gente é amigo. Apesar, assim, eu brinco, eu falo que eu sou bolsonarista, mas eu não sou bolsonarista. Eu sou mais centro. Eu não tenho nem definição política, porque eu não acredito no governo em si. Inclusive, eu vou falar isso Hum, nessa live. Mas eu acho hum, importante a gente ter saber um pouco, sabe, do sofrimento do outro, da vida do outro, por que aquela pessoa é assim, por que isso aconteceu com ela, que conjunção familiar, que sistema familiar ela viveu para aquilo estar acontecendo na vida dela. É muito justamente. legal, É, entendeu? a gente tem que conhecer, a gente tem que conhecer para saber tudo, porque assim, a gente não pode viver dentro da bolha da gente só, porque é fácil Não, a não. gente viver dentro da bolha da gente. A gente tem que explorar e saber e conhecer mesmo as coisas, né? Por Exatamente. curiosidade, igual eu tô te falando da constelação familiar. Eu quero ver porque eu quero conhecer, porque eu quero saber. Ah, não, às vezes alguma coisa, é porque tem um método científico, né? Às vezes alguma coisa a gente aplica até na vida da gente. E é o que eu faço isso já estou fazendo há muitos anos. E uma delas é essa. É não julgar. Ah, a pessoa é assim, assado. É o tipo de vida ideal que eu queria? Não, mas, cara, e daí? Eu quero saber. Eu quero que essa pessoa fale. Eu quero que essa pessoa tenha o direito de falar, se expressar. Claro, não me, tipo assim, me atacando, porque eu não tenho, porque é claro, se a pessoa me ataca, é lógico que eu vou revidar, eu não sou idiota. Aham, Mas a gente tem que explorar as coisas, né? É importante. justamente. Marina, agora 3 minutinhos. Ai, meu Deus, acabou. Cadê a pergunta? Tá certo. Ó, fico muito feliz, tá, por você ter participado, foi muito legal. Se você quiser, a gente faz outra também. E semana que Pode vem, deixar. eu vou ver. Pode falar. Pode falar. Não, eu tô falando que pode Ah, deixar, tá, a gente vai porque fazer outra aqui. sim, se vamos falar de assuntos mais polêmicos. Vamos, vamos. Não, mas Vamos eu quero sempre polemizar então. tratar. Sim, eu quero sempre tratar com muita leveza, porque eu não quero aquela coisa assim que depois a gente fica num clima ruim, sabe? Tanto que Uhum. quando eu for fazer essa live com um amigo meu, o Alex, a gente já é amigo há muito tempo e nós temos divergências políticas, a gente nunca discutiu, sempre colocou os nossos pontos, e essa é a intenção, sabe? Ver um É, lado do outro, o porquê das coisas, entendeu? justamente. Tem Então que ser tá, assim. Marina. Sim, eu vou encerrar a live, tá? Marina, muitíssimo obrigada pela sua participação, Eu tá bom? agradeço. Fico feliz de te rever. Tá bem. Eu vou editar o vídeo, gente, vou colocar lá no YouTube e já lanço o link aqui para vocês, tá bom? Beijo, tchau para vocês, fiquem com Deus, gente. Muito Tchau, obrigada por Mar. terem participado. Tchau.